E aí, alunos, aqui é aluno de português e hoje eu vou explicar a apostila Aprender Sempre do 7º ano de português do volume 2. Essa é a sequência 1. Se você não tem esse material em PDF e precisa, eu vou deixar o link do meu Drive na descrição, onde você pode encontrar. Se esse vídeo te ajudar, deixe o seu like e se inscreva para mais conteúdos do tipo. Leia o capítulo 8, A Onça, retirado da obra O Saci, de Monteiro Lobato. A onça. O miado soou de novo, desta vez bem perto, e logo depois surgiu por entre as folhas a cabeça de uma formidável onça pintada. Era um animal de extrema beleza, quase tão grande como o tigre de Bengala. Parou, farejou o ar. Depois ergueu os olhos para a árvore. Dando com o menino e o saci lá em cima, soltou um rugido de satisfação, como quem diz: achei o meu jantar, e tentou subir a árvore. Vendo que isso lhe era impossível, sacudiu o tronco tão violentamente que por um triz Pedrinho não veio abaixo, como se fosse jaca madura. Mas não caiu, e a onça, desanimada, resolveu esperar que ele descesse. Sentou-se nas patas traseiras e ali ficou quieta, só movendo a cauda e passando de quando em quando a língua pelos beiços. Ele é capaz de permanecer nessa posição 3 dias e 3 noites, disse o Saci. Temos que inventar um meio de afugentá-la. Olhou em redor, examinando as árvores como quem está com uma ideia na cabeça. Depois saltou para a mais próxima e foi de copa em copa até uma que estava cheia de vagens. Escolheu meia dúzia das mais secas e voltou para junto do menino. Apare nas mãos o pó que vou deixar cair destas vagens, disse ele, abrindo com os dentes uma delas. Pedrinho estendeu as mãos em forma de cuia e o Saci sacudiu dentro um pó amarelado. O mesmo foi feito com as outras vagens. Bem, agora derrame este pó bem a prumo, de modo que vá cair sobre a cara da onça. Pedrinho colocou-se em linha vertical com a fera e derramou de um jato o pó amarelo. Foi uma beleza aquilo. Quando o pó caiu sobre os olhos da onça, ela deu tamanho pinote que foi parar a 5 metros de distância, sumindo-se em seguida pelo mato adentro, a urrar de dor e a esfregar os olhos como se quisesse arrancá-los. Pedrinho deu uma risada gostosa. Que diabo de pó é este, amigo Saci? Perguntou. Vejo que vale mais que uma boa carabina. Isso se chama pó de mico. Arde nos olhos como pimenta e dá na pele uma tal coceira que a vítima até se coçará com um ralo de ralar coco, se o tiver ao alcance da mão. Pedrinho escorregou da árvore abaixo, ainda a rir-se da pobre onça, mas não se riu por muito tempo. Mal tinha andado alguns passos, recuou espavorido. 1. A onça aguarda Pedrinho e Saci descerem da árvore. A. Ansiosa, já que Pedrinho e Saci passam um dia esperando. B. Furiosa, já que Pedrinho e Saci se recusam a descer. C. Desanimada, já que não conseguiu derrubar Pedrinho e Saci. D. Sonolenta, já que sente muita preguiça com a espera. Para responder essa questão, quando a gente volta no texto, a gente vê que aqui, no caso a onça, sacudiu o tronco, tentando, derrubar o Pedrinho ali e o Saci, mas, ele não caiu e a onça decidiu esperar que ele descesse. E ele fala também, que depois que fala que não caiu, que ela ficou ali desanimada, mas decidiu esperar que descesse para ela poder, enfim, ter o jantar dela. Então, portanto, a alternativa correta é a letra C, desanimada, já que não conseguiu derrubar Pedrinho e o Saci. 2. Ao ver Pedrinho e Saci empoleirados na árvore, a onça A. Sobe na árvore. B. Sacode o tronco da árvore. C. Desiste da caçada. D. Agita-se intimidando Pedrinho e o Saci. Mas a gente acabou de ver no trecho que nós grifamos para a questão 2 e a onça tentou sacudir primeiro, o tronco antes de ficar deitada esperando. A alternativa correta, letra B. Sacode o tronco da árvore. 3. Ao perceberem que a onça permanece sentada, aguardando Pedrinho e Saci descerem da árvore, o que acontece? A. Pedrinho tem uma ideia mirabolante. B. Saci cria um redemoinho, um pé de vento. C. Pedrinho usa o bodoque. D. Saci usa o pó amarelo de uma vagem. Quando a gente volta para o texto, a gente encontra aqui uma passagem, que fala que o Saci foi procurar uma árvore que tinha vagens e aí depois, falou pro menino pegar o pozinho dessas
vagens. Então, a gente vê que ele usa o pó amarelo dessa vagem, né? Que em seguida eles vão jogar esse pó no olho da onça. Então, a alternativa correta, letra D. 4. O que obriga Pedrinho e Saci a criarem uma estratégia para tirar a onça debaixo da árvore e afastá-la é A. Saci saber que a onça pode ficar muito tempo esperando. B. Pedrinho ter medo de altura e não conseguir ficar protegido na árvore. C. O Saci ter outras atividades importantes na mata. D. Pedrinho ouvir os chamados de Narizinho. Quando a gente volta para o texto, a gente vê essa passagem que o Saci fala que a onça é capaz de ficar 3 noites e 3 dias esperando, né? E aí, por isso, eles teriam que encontrar uma maneira de afugentar ela. Então, o motivo deles criarem a estratégia para afastar a onça é o fato de que o Saci sabia que a onça poderia ficar muito tempo esperando. Letra A. 5. O pó amarelado retirado das vagens afasta a onça. Isso ocorre porque A. O pó paralisa a onça. B. O pó encolhe a onça, deixando-a do tamanho de um filhote. C. O pó deixa Pedrinho e Saci invisíveis. D. O pó arde ao entrar em contato com os olhos. A gente vê aqui nessa fala do Saci a explicação do que é que o pó faz em contato com os olhos. Ele diz que o pó arde nos olhos como pimenta e, no caso na pele, né, dá coceira. Então, o pó afasta a onça porque ele arde em contato com os olhos. Letra D. Leia um trecho do conto a seguir, chamado Conto de Escola, de Machado de Assis. Conto de Escola. A escola era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. O ano era de 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa e ver onde iria brincar amanhã. Hesitava entre o Morro de São Diogo e o Campo de Santana. Não era então esse parque atual, construção de gentleman, mas um espaço rústico, mais ou menos infinito, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos. Morro ou campo? Tal era o problema. De repente disse comigo que o melhor era a escola, e guiei para a escola. Aqui vai a razão. Na semana anterior, tinha feito 2 suetos e, descoberto o caso, recebi o pagamento das mãos de meu pai, que me deu uma sova de vara de marmeleiro. As sovas de meu pai doíam por muito tempo. Era um velho empregado do arsenal de guerra, ríspido e intolerante. Sonhava para mim uma grande posição comercial e tinha ânsia de me ver com os elementos mercantis, ler, escrever e contar, para me meter de caixeiro. Citava-me nomes de capitalistas que tinham começado ao balcão. Ora, foi a lembrança do último castigo que me levou naquela manhã para o colégio. Não era um menino de virtudes. Subi a escada com cautela, para não ser ouvido do mestre, e cheguei a tempo. Ele entrou na sala 3 ou 4 minutos depois. Entrou com um andar manso do costume, em chinelas de cordovão, com a jaqueta de brim lavada e desbotada, calça branca e tesa e grande colarinho caído. Chamava-se Policarpo e tinha perto de 50 anos ou mais. Uma vez sentado, extraiu da jaqueta a seta de rapé e o lenço vermelho, pô-los na gaveta. Depois relanceou os olhos pela sala. Os meninos, que se conservaram de pé durante a entrada dele, tornaram a sentar-se. Tudo estava em ordem, começaram os trabalhos. Seu Pilar, eu preciso falar com você, disse-me baixinho o filho do mestre. Chamava-se Raimundo este pequeno, e era mole, aplicado, inteligência tarda. Raimundo gastava 2 horas em reter aquilo que a outros levava apenas 30 ou 50 minutos. Vencia com o tempo o que não podia fazer logo com o cérebro. E unia isso um grande medo do pai. Era uma criança fina, pálida, cara doente. Raramente estava alegre. Entrava na escola depois do pai e retirava-se antes. O mestre era mais severo com ele do que conosco. O que é que você quer? Logo, respondeu ele com voz trêmula. 6. No trecho do conto, o menino decide ir à escola por quê? A. Tinha prazer em estudar. B. Tinha medo do pai. C. Gostava do professor. Ou D. Tinha muitos amigos na escola. Aqui ele fala que ele foi para a escola e depois ele vai contar a razão. E guiei para a escola, aqui vai a razão. Aí no parágrafo de baixo, ele fala, né, a respeito de uma surra que ele recebeu do pai, fala um pouco sobre o pai, né, e no final ele diz, ora, foi a lembrança do último castigo que me levou naquela manhã para o colégio.
Então, a gente chega à conclusão de que ele foi para o colégio porque tinha medo, né, do pai. Consequentemente, a alternativa correta é a letra B, tinha medo do pai. 7. Assinale a alternativa que corresponde à descrição que Pilar faz de Raimundo. A. Ia muito bem nos estudos, mas tinha saúde frágil. B. Gostava muito de estudar e seu pai o elogiava por isso. C. Tinha medo do pai, o mestre, e dificuldades nos estudos. D. Ajudava todos os alunos da sala porque fazia a lição logo. Aqui precisa separar os personagens. Pilar é o menino que está contando a história, é o narrador. E Raimundo é uma outra criança que participa da história, e no caso era o filho do professor. Então vamos ver o que ele fala sobre o Raimundo. Olha só o que ele fala aqui, né? Que o nome do menino era Raimundo, que ele era filho do mestre e ele tinha dificuldade para aprender, gastava mais tempo para aprender o que os amigos aprendiam mais rápido e que tinha muito medo do pai. Depois da descrição física, né, que ele era pálido, tinha cara de doente, etc. Então, com isso, a gente chega à conclusão de que a descrição que ele faz do Raimundo é a letra C, que é medo do pai, o mestre e dificuldades nos estudos. Leia o texto a seguir. Narciso, mitologia grega. Há muito tempo na floresta passeava Narciso, o filho do sagrado rio Ipissos. Era lindo, porém tinha um modo frio e egoísta de ser. Era muito convencido de sua beleza e sabia que não havia no mundo ninguém mais bonito que ele. Vaidoso, a todos dizia que seu coração jamais seria ferido pelas flechas de Eros, filho de Afrodite, pois não se apaixonava por ninguém. As coisas foram assim até o dia em que a ninfa Eco o viu e imediatamente se apaixonou por ele. Ela era linda, mas não falava. O máximo que conseguia era repetir as últimas sílabas das palavras que ouvia. Narciso, fingindo-se desentendido, perguntou: Quem está se escondendo aqui perto de mim? De mim, repetiu a ninfa assustada. Vamos, apareça, ordenou. Quero ver você. Ver você, repetiu a mesma voz em tom alegre. Assim, Eco aproximou-se do rapaz. Mas nem a beleza e nem o misterioso brilho nos olhos da ninfa conseguiram amolecer o coração de Narciso. Deu fora, gritou, de repente. Por acaso pensa que eu nasci para ser um da sua espécie? Sua tola. Tola, repetiu Eco, fugindo de vergonha. A deusa do amor não poderia deixar Narciso impune depois de fazer uma coisa daquelas. Resolveu, pois, que ele deveria ser castigado pelo mal que havia feito. Um dia, quando estava passeando pela floresta, Narciso sentiu sede e quis tomar água. Ao debruçar-se num lago, viu seu próprio rosto refletido na água. Foi naquele momento que Eros atirou uma flecha direto em seu coração. Sem saber que o reflexo era de seu próprio rosto, Narciso imediatamente se apaixonou pela imagem. Quando se abaixou para beijá-la, seus lábios se encostaram na água e a imagem se desfez. A cada nova tentativa, Narciso ia ficando cada vez mais desapontado e recusando-se a sair de perto da lagoa. Passou dias e dias sem comer nem beber, ficando cada vez mais fraco. Assim, acabou morrendo ali mesmo, com o rosto pálido voltado para as águas serenas do lago. Esse foi o castigo do belo Narciso, cujo destino foi amar a si próprio. Eco ficou chorando ao lado do corpo dele, até que a noite a envolveu. Ao despertar, Eco viu que Narciso não estava mais ali, mas em seu lugar havia uma bela flor perfumada. Hoje, ela é conhecida pelo nome de Narciso, a flor da noite. 8. Neste mito grego, a principal causa da morte de Narciso foi a. O seu amor pela deusa Eco. B. O seu excesso de vaidade. C. O saudável cuidado com o corpo. D. O seu amor pela natureza. Nesse texto, a gente vê que o Narciso se apaixonou pela própria imagem refletida na água e ficou encantado com a própria imagem, queria beijar essa imagem e a imagem se desfazia quando ele se aproximava da água e com isso ele ficou deprimido ali do lado da lagoa e não queria comer, não queria beber, nem nada do tipo. E aí ele foi enfraquecendo e morreu. Ou seja, por conta de muita vaidade, porque toda a história é uma metáfora ali para a vaidade, foi que ele morreu. Então, a causa da morte foi o seu excesso de vaidade, portanto, letra B. O texto a seguir é uma lenda latino-americana, especificamente do Peru.
Acoitrapa e Chuquilhanto. Na cordilheira que fica em cima do vale de Iucay, em Cusco, pode-se ouvir todos os sons. O vento sopra com sua bocarra. Amanhã, obrigada a se levantar sempre antes dos outros, boceja morta de sono. Pássaros, seus eternos namorados, acordam cantando ao ouvi-la se espreguiçar. De repente, silêncio. Acaba de chegar Acoitrapa, o pastor de lhamas. Ele é jovem e belo. Toca a quena tão docemente que até as flores mais tímidas se abrem e despontam entre os galhos das árvores para escutá-lo. Certa vez, as duas filhas do sol passaram perto de seu rebanho. Encantadas com a música, se aproximaram para ver quem tocava tão bem assim aquele instrumento. O pastor ficou deslumbrado ao vê-las. Os três conversaram e riram, sem se preocupar com o correr das horas. Quando o sol se escondeu, as jovens, com muita pena, precisaram se despedir. O pai permitia que passeassem pelo vale, porém, ai delas se não chegassem em casa antes do anoitecer. Chuquilhanto, a mais velha, se sentiu mais triste que sua irmã, sem saber como se apaixonara por Acoitrapa. Chegando ao palácio, Chuquilhanto não quis comer. Correu para o quarto a fim de ficar sozinha. Deitou-se, fechou os olhos, ficou se lembrando de seu doce pastor e então adormeceu. Em sonhos, viu um belo rouxinol que cantava suave e harmoniosamente. Falou-lhe então de seu amor e de seu medo. Temia que seu pai considerasse um guardador de lhamas muito pouco para uma filha do sol. O roxinol, comovido pela aflição da jovem, lembrou-lhe que no palácio havia 4 fontes de água cristalina. Se ela se sentasse no meio delas, cantando o que seu coração sentia, e as fontes lhe respondessem com a mesma melodia, significava que poderia fazer sua vontade e que seus desejos seriam atendidos. Chuquilhanto acordou. Lembrava-se perfeitamente do sonho. Vestiu-se depressa e foi aos jardins do palácio. Ali estavam as fontes, dando de beber amanhã. Seguindo as instruções do passarinho, Chuquilhanto sentou e começou a cantar uma triste melodia. As fontes entenderam a sua angústia e manifestaram isso cantando em uníssono, consentindo, portanto, em ajudá-la. Chamaram a chuva e ordenaram-lhe que transmitisse ao pastor o carinho que Chuquilhanto sentia por ele. A chuva saiu a cântaros do palácio, em direção à choupana de Acoitrapa. Ao encontrá-lo, banhou-lhe o coração com a imagem da jovem. O pastor, com o peito traspassado pela saudade da princesa, se pôs a tocar sua quena, com tanta tristeza que até as frias pedras se comoveram. Isolado, compreendeu que o sol jamais permitiria que a filha se casasse com um pobre guardador de lhamas. Mas, que cansada estava sua alma de tanto sonhar com Chuquilhanto. Assim, adormeceu com a quena apertada entre os dedos. Ao anoitecer, chegou sua mãe. Vendo os olhos do filho cobertos de lágrimas, pressentiu o que estava acontecendo. Como boa velhinha, sabia que um homem só chora dormindo quando está longe de sua amada. A velhinha não suportava ver o filho sofrer. Pensando num modo de aliviá-lo, lembrou-se de um velho bastão mágico que herdara de seus antepassados e que serviria perfeitamente a esse propósito. Então, arquitetou um plano. Ordenou ao filho que fosse para a montanha e se ocupasse do rebanho. Enquanto isso, Chuquilhanto despertara com os primeiros raios de sol. Agora sentia o coração otimista, os pés leves e um só desejo, encontrar seu amado. Apostando corrida com o vento, chegou à choupana de Acoitrapa. Ao ver que ele não estava, seus olhos se encheram de lágrimas. Tratou de disfarçar sua tristeza e se dirigiu à velhinha, que a olhava com atenção. Boa velhinha, tudo na senhora é belo. Jamais vi um basta semelhante a esse que está em suas mãos. Suas pedras preciosas nada têm a invejar dos campos de flores e brilham como a lua cheia. Minha filha, respondeu-lhe a velha, os seus olhos sabem apreciar o que é belo. De agora em diante, este bastão é seu. Sei que o deixo em boas mãos. Chuquilhanto agradeceu e, acariciando as alvas tranças da senhora, recebeu o bastão. Obrigada, boa senhora. Adeus, Chuquilhanto, despediu-se a velhinha. Que o amor a acompanhe. Chuquilhanto fez o caminho de volta ao palácio. Quando cruzou a porta, os guardas, notando a tristeza em seus olhos, lhe perguntaram em voz baixa: o que estará acontecendo com a princesa que, mesmo possuindo tantas riquezas, tem tanta melancolia? Quando, por fim, ficou sozinha em seu quarto, pôs o bastão de lado, se atirou na cama e caiu num pranto desconsolado, pensando em seu pastor. De súbito, que susto, que surpresa! Alguém a chamava pelo nome. Acendeu a lamparina, com cuidado para não fazer o menor ruído, e viu que o bastão mudava de cor, do rosa ao prateado, do verde ao vermelho,
laranja, azul e 1000 tons diferentes. A voz que a chamava provinha do bastão, não havia dúvida. Não se assuste, disse Lee. Sou o bastão mágico do amor. Minha missão é unir e proteger os que se amam e sofrem por estar separados. Chuquilhanto já não sentia medo. Ao contrário, estava maravilhada. Então o bastão mágico se abriu como uma flor, no centro da qual apareceu a coitrapa. Ela se aproximou, abraçaram-se, beijaram-se e, cobrindo-se com finas mantas, dormiram juntos. Ao alvorecer, temendo o castigo do sol, os jovens amantes fugiram do palácio, mas um guarda os viu sair e imediatamente avisou o pai de Chuquilhanto. Furioso, o sol se pôs à testa de um grande exército e partiu atrás dos fugitivos. Estes, de longe, escutavam sua voz irada à pressão dos soldados. Depois de se distanciarem do sol e de suas tropas, esgotados pela longa corrida, os jovens pararam para descansar. Sentados sob a folhagem de um altíssimo eucalipto, se olharam. Havia amor em seus olhos. Sabendo-se perdidos, porque cedo ou tarde o sol os alcançaria, fizeram um último pedido ao bastão mágico. Transforme-nos em pedra. Assim, nada nem ninguém poderá nos separar. O bastão, cuja única missão era unir os que se amam, realizou o último desejo do casal. E ainda hoje, perto do povoado de Calca, existem 2 estátuas de pedra, que os habitantes da região chamam Pitucirai. São Chuquilhanto e a Coitrapa, amando-se para sempre. 9. Na lenda acima, verifica-se que o maior impedimento dos 2 jovens ficarem juntos é a. O fato de serem seres diferentes, ele, humano, pastor de ovelhas, ela, filha do sol. B. Por pertencerem a reinos distintos, ele morava no vale, ela no palácio junto com o pai. C. Porque a mãe de Acoitrapa era muito ciumenta e não permitia o casamento do filho. D. O não consentimento do pai de Chuquilhanto, por Acoitrapa ser um pastor de ovelhas. A gente vê durante a leitura do texto que o pai de Chuquilhanto ele não admitia que ela se relacionasse com a Coitrapa justamente porque ele era um pastor de ovelhas, né? Então a alternativa correta é a letra D. 10. Muitas histórias de amor, como na lenda acima, tratam sobre personagens impedidos de ficarem juntos, devido a. Ao preconceito social, por pertencerem a classes sociais diferentes, b. À aparência física, porque são personagens considerados estranhos, c. A moradia, vivem e pertencem a mundos completamente diferentes, d. A ciúmes, porque os pais são extremamente egoístas e controladores. No caso dessa lenda que a gente acabou de ler, e de muitas outras lendas, o motivo dos personagens não ficarem juntos é que eles pertencem a classes sociais diferentes. Um é rico, outro é pobre, uma é princesa, outro é plebeu, entre outras coisas, né? No caso aqui da história lida, a gente tinha que a Coitrapa era um pastor de ovelhas, e ela, né, no caso, filha do sol. Então, tinha aí uma diferença, né, de classe social, e por causa desse preconceito social e tudo mais, né, o pai dela impedia o relacionamento, e aí com isso a gente tem que é devido ao preconceito social por pertencerem a classes sociais diferentes. Bom, com isso nós terminamos a sequência 1 dessa apostila Aprender Sempre. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com os seus amigos e se inscreva para ficar ligado nas novas coisas que aparecem aqui no canal. É isso, até a próxima e tchau, tchau!